Vamos para a lição de número 2 com o resumo agora dessa lição muito importante, a igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. Lembrando que nós somos um ser social e o ser social, na nossa Constituição, nós temos sempre modelos. Então, muitas vezes a pessoa diz assim: ah, o pai bebia, o filho agora bebe, o neto agora também está na bebida. Será que há uma maldição hereditária? Não, nós somos ser social e nós temos sempre essa questão da imitação e do modelo. Por isso, Jesus é o modelo a ser seguido, a igreja em Jerusalém, a igreja mãe, é o modelo a ser seguido. Então, fique muito atento quanto a isso, para que você não caia, né, em doutrinas errôneas. Ah, existe a maldição hereditária. O que existe é o seguinte: você aprendeu errado dos seus pais. O apóstolo Pedro escreve, né? Não foi com ouro ou com prata que foste comprada a vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas pelo precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. O texto está em Atos capítulo 2, versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Verdade prática, a igreja de Jerusalém, como igreja mãe, tornou-se exemplo para as demais, um modelo a ser seguido por todas as igrejas verdadeiramente bíblicas. E a leitura bíblica em classe, ela se encontra em Atos capítulo 2, versículo 37 ao versículo de número 47. Nossa introdução: por ser a igreja mãe, Jerusalém tornou-se modelo para as demais igrejas que foram implantadas. É de Jerusalém que partem as decisões que buscam, né, por exemplo, disciplinar e padronizar determinadas práticas cristãs. Então, a igreja em Jerusalém, ela faz o seu primeiro concílio ali no capítulo 15 dos Atos dos Apóstolos. Por quê? Porque deveria haver uma padronização. Por que a padronização? Porque a igreja que nasce em Jerusalém, ela nasce pautada na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. Você veja que os apóstolos tiveram um grande cuidado em dizer o seguinte: levante varões cheios do Espírito Santo, pessoas que vão agora servir como diácono a vocês, porque nós precisamos nos dedicar à oração e à palavra, para que possamos o que? Edificar a igreja aqui neste lugar. E ali no dia de Pentecostes, como havia pessoas de várias nacionalidades, agora eles são batizados nas águas e eles saem, voltam para as suas cidades e levam a palavra do Senhor. E os apóstolos sempre tiveram cuidado de estar ali juntamente com as igrejas que estavam sendo implantadas, para que houvesse essa padronização. Parte primeira da nossa lição: uma igreja com sólidos alicerces. No item 1, uma igreja com fundamento doutrinário. A igreja de Jerusalém era uma igreja bem doutrinada. Lucas diz que antes de ascender aos céus, Cristo deu mandamentos. Então você vai ver lá em Atos capítulo 1, versículo 2, dizendo assim, ó: até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Então o Senhor Jesus Cristo, ele foi morto na sexta-feira, ele ressuscita 3 dias depois, no domingo pela manhã, ele fica 40 dias ressurreto, pregando a palavra do Senhor. E aqui Lucas deixou bem claro, né? Fazendo o quê? Dando mandamentos, ensinando, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, a igreja que nasce em Jerusalém, ela é a igreja mãe e que vai refletir nas suas ações as demais igrejas que começam a surgir. Foi bem rápido o crescimento da igreja, porque ela nasce no dia de Pentecostes, ali já tem pessoas de várias nacionalidades, judeus, e eles creem no Senhor Jesus Cristo e voltam para a sua cidade já espalhando essa palavra. No item 2 aqui da primeira parte, perseveravam na doutrina dos apóstolos. A expressão diz muito sobre o processo discipulado da igreja de Jerusalém. Era uma igreja bem doutrinada e, portanto, bem discipulada. A palavra doutrina traduz o termo grego didache, que significa ensinar e instruir. Tem a ver, portanto, com o discipulado cristão. O discipulado é alguém que consegue reproduzir, isto é, levar adiante o que aprendeu do seu mestre. Os apóstolos aprenderam de Jesus Cristo, então eles aprenderam de Jesus e estão agora transmitindo para as demais pessoas, que também por sua vez vão transmitir. Essas pessoas que receberam o ensinamento diretamente dos apóstolos, nós chamamos elas ali, aquelas que se destacaram, nós chamamos de pais da igreja, né? Então há muitas histórias, muitos relatos, e isso traz instrução para as nossas vidas. No item 3 da primeira parte, uma igreja relacional e piedosa.
Formosa, a igreja de Jerusalém perseverava na doutrina, na comunhão. A maioria dos intérpretes entende que a palavra grega Kainonia, traduzida aqui como comunhão, ela é uma referência às relações interpessoais dos primitivos cristãos. Então a primeira igreja, ela era, portanto, uma igreja relacional. Ela era uma igreja que tinha comunhão, uma igreja que as pessoas mantinham que aquela afinidade, aquela amizade. E hoje nós temos que tomar esse grande cuidado, porque a igreja cresceu e muitas vezes quando cresce, às vezes cresce em quantidade, mas perde-se a qualidade. Então nós temos que ficar atento para isso, para que a gente possa manter essa qualidade da igreja, principalmente a comunhão. A mesma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, era a mesma igreja que vivia em oração. Então essa igreja, ela não só perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, mas também nas orações. A igreja precisa estar em oração, buscando a presença de Deus. Nós vamos ver o apóstolo Pedro e João subindo a hora nona para a oração. Então os judeus mantinham ali o costume de orar 3 vezes ao dia. Dizia assim, ó, a terceira hora, a hora sexta e a hora nona. Para os judeus, o dia começava a contar a partir das 6 horas da manhã. Então, quando eles iam orar na hora terceira, significa 9 horas da manhã. Jesus foi pendurado na cruz na hora terceira, ou seja, 9 horas da manhã. Ao meio-dia, a hora sexta, houve trevas, o eclipse, né? A hora sexta era hora de oração também, houve trevas, o eclipse, o sol não quis ver o seu Criador morrer na cruz. E às 15 horas, que é o nosso horário brasileiro aqui, e a hora nona para os judeus, a nona hora foi que Jesus entregou o seu Espírito e morreu. Então diz que eles oravam. Então a hora nona, Pedro e João sobem para orar e tem a cura daquele homem ali na porta formosa. Nós vamos observar Atos capítulo 6 e versículo 4. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Os apóstolos tiveram cuidado de dizer para eles: vocês vão levantar 7 varões cheios do Espírito Santo, eles vão cuidar das coisas corriqueiras da igreja, né? Que são várias coisas, os diáconos vão cuidar disso, mas os apóstolos dizem: nós vamos perseverar na oração e na palavra e no ministério da palavra. Então o ministério da palavra ele é tão importante na igreja que os apóstolos fizeram essa diferenciação ali para que eles pudessem entender como era importante que eles continuassem orando, buscando a palavra, lendo a palavra, se dedicando à palavra. E eles próprios ali, né, muitos apóstolos foram aqueles primeiros escritores que nos deixaram os dizeres, ou a carta do apóstolo Pedro, as cartas do apóstolo Paulo, a carta de Tiago, a carta de Judas. Vamos para a parte 2 aqui da nossa lição. Uma igreja observadora dos símbolos cristãos. Qual o símbolo principal? Que são as ordenanças de Jesus Cristo, batismo nas águas e ceia do Senhor. No item 1, o batismo. Após o primeiro sermão do apóstolo Pedro na igreja de Jerusalém, e como resposta a uma pergunta que foi feita a ele disse o seguinte: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados. Nós temos que entender que quando Pedro fala isso, Pedro no dia de Pentecostes levanta e começa a pregar com muita autoridade e diz a Bíblia o seguinte: eles se compungiram em seu coração. O que eles se compungiram? Eles se arrependeram no seu coração, eles pararam a pregação de Pedro e disse assim, ó, o que faríamos para herdar a vida eterna? O que faríamos para receber essa bênção? Então Pedro diz, em nome de Jesus vocês vão ser batizados, em nome de Jesus vocês precisam se arrepender dos seus pecados. Ele usou uma expressão de fé, uma expressão de bênção, né? Não é uma forma batismal, porque a forma batismal foi deixada por Jesus, e de por todo mundo, pregar o evangelho a todas as nações, ensinando-as a guardar as palavras que vos tenho dito, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a forma batismal é a que o Senhor Jesus Cristo deixou para nós. No item 2 aqui, a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é outra ordenança dada pelo Senhor Jesus Cristo, observada com muito carinho ali, muito respeito, muita graça pela igreja primitiva, né? A maioria dos estudiosos concorda que esse texto é uma referência à prática da ceia do Senhor. Então, quando diz ali, perseveraram no partir do pão, é a prática da ceia do Senhor. Um estudioso do nosso tempo agora, Donald Gee, um dos principais mestres do pentecostalismo britânico, ele disse o seguinte, ele diz assim, ó, quando tomada corretamente a ceia do Senhor, ela leva a igreja ao próprio coração de sua fé, ao próprio centro do evangelho, o objeto supremo do amor de Deus. Então a ceia, ela é algo maravilhoso, a ceia é sagrada. E quantas vezes nós falamos, não vou tomar ceia hoje, eu tomo amanhã, hoje eu não estou muito bem, amanhã eu tomo a ceia, no meio da semana o pastor vai repetir, eu tomo a ceia. Nós estamos em falta para com Deus, que Deus então traga esse entendimento
sobre a nossa vida, porque é errado a pessoa deixar um culto da ceia do Senhor, de Santa Ceia, para qualquer outro motivo, né, que não seja um motivo muito justo, ou um trabalho, uma enfermidade. Antigamente, quando o pessoal ia trabalhar nesse dia de Santa Ceia, eles trocavam o horário, ele pagava para outra pessoa, e porque ele queria estar na ceia do Senhor. Olha como que as coisas têm mudado, né, como que os crentes têm decaído. Na parte 3 e última da nossa lição, uma igreja modelo, uma igreja reverente, cheia do Espírito Santo, no item 1. É dito que da igreja de Jerusalém o seguinte: em cada alma havia temor. A palavra grega traduzida como temor aqui é phobos, que também significa reverência, respeito pelo sagrado. Havia um forte sentimento de presença de Deus, havia um clima da presença do sagrado que é santo, é o mesmo sentido que Deus falou com Moisés ali, quando Moisés viu aquela sarça ardente, a sarça ardia e não se consumia. Quando Moisés chega perto, o Senhor Deus diz para ele assim: ó, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que pisa santo és. Isso faz nos lembrar do cântico da criançada, né, que diz: tira, tira, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que pisa santo és. Então a reverência era algo nítido naquela igreja de Jerusalém, na igreja mãe, e hoje está faltando muito temor e muita reverência. Lucas destaca que muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. No grego, a palavra sinais é teras, e maravilhas no grego é semion. São as mesmas palavras usadas pelo apóstolo Paulo para se referir aos dons do Espírito Santo que se manifestavam em suas ações missionárias. Então o Espírito Santo, ele traz o que? Ele traz maravilhas, traz sinais. Por isso nós devemos ser cheios do Espírito Santo e fazer a obra do Senhor com muita eficácia através da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. No item 2, uma igreja acolhedora. Dentre as muitas marcas de uma igreja relevante, o acolhimento aparece como uma das suas principais. Uma igreja, para se tornar relevante, necessariamente deve ser acolhedora. A igreja de Jerusalém é um modelo de igreja acolhedora. Além de estarem juntos, o texto bíblico diz que naquela igreja todos criam e estavam juntos e tinham tudo em comum. Não é fácil partilhar, muito menos acolher. A nossa tendência sempre é nos fechar, a nossa tendência sempre é, né, eu vou cuidar de mim e dos meus. Mas os nossos, diz a Bíblia agora que nós somos uma família em Cristo. E a Bíblia fala o seguinte: aquele que não cuida dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então nós temos que ser uma igreja acolhedora. Nós não podemos discriminar as pessoas. Muitas vezes quando vai alguém, né, que tem algum cargo que seja importante na cidade, aí a pessoa é tratada daquela forma tão esplendorosa dentro da igreja. Quando chega uma pessoa que é simples da cidade, muitas vezes ele é tratado de forma diferente. E isso é um absurdo. O Senhor Jesus Cristo está vendo tudo isso, e o Senhor Jesus Cristo, ele trará diante de nós esse juízo. Então que nós possamos acolher todos de maneira harmoniosa, de maneira amorosa, porque é assim que a palavra do Senhor nos ensina. Jesus nunca jamais fez acepção de pessoas. No item 3 da última parte, uma igreja adoradora. A igreja de Jerusalém era também uma igreja adoradora, levando a palavra de Deus. Então diz em Atos 2, versículo 47, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Como que nós vamos ganhar almas? É adorando, é servindo a Deus, é tendo unidade. Que o Senhor Jesus Cristo disse, né? Se vocês tiverem unidade, as pessoas vão reconhecer e saber que eu estou no meio de vocês. Então essa é a orientação bíblica para as nossas vidas. A palavra louvando traduz do verbo aineu, e o mesmo termo usado para referir-se naquela ocasião que os anjos pastores louvaram a Deus ali no nascimento do Senhor Jesus Cristo. É usado também para descrever o paralítico que louvava a Deus depois de ter sido curado na porta chamada Formosa. É, portanto, uma expressão de júbilo e de gratidão. Louvar é muito mais do que simplesmente cantar. É uma expressão de rendição total, entrega total ao nosso Deus, né? É o reconhecimento da grandeza de Deus e dos seus feitos poderosos. Então louvai a Deus, louvai ao Senhor. A nossa vida deve ser um louvor, o nosso comportamento deve ser um louvor. É claro que eu não estou dizendo que nós somos perfeitos, que ninguém é perfeito, mas nós precisamos ser, nós mesmos devemos ser o louvor a Deus. Nossa vida deve ser um louvor a Deus. Conclusão, vimos nessa lição algumas características que marcaram a primeira igreja. Frequentemente
realmente nos referimos a ela como igreja primitiva. Então vamos ver através desse ideal, né, aquela igreja mãe nos trazendo todos esses relatos. Outra coisa, na igreja mãe, na igreja de Jerusalém, havia problemas? Sim, problemas difíceis, mas nós vamos também tratar desses assuntos nas outras lições. Mas nós temos que entender o seguinte: da mesma forma que eles trataram aqueles assuntos, que eles resolveram aqueles assuntos, nós também devemos tratar os assuntos que se levantam em nosso meio, assuntos muitas vezes difíceis, polêmicos, mas nós devemos tratar e ajudar as pessoas para que elas vençam, né, as suas dificuldades, para que nós possamos vencer os pecados e que pecado não fique dentro da igreja, pecado escondido dentro da igreja. Ao contrário, que a pessoa tenha fé em Deus, a convicção do Espírito Santo para confessar os seus pecados e seguir a sua vida em frente e servir ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos para as nossas perguntas. Número 1. Qual a expressão bíblica que diz muito sobre o processo de discipulado da igreja lá de Jerusalém, a igreja primitiva? A expressão é a seguinte: perseveraram na doutrina dos apóstolos. Então isso é, eles eram discipulados, eles eram ensinados. Pergunta 2, o que significa a palavra grega kainonia, mencionada no texto, né, em referência à igreja de Jerusalém? Então significa comunhão, era a relação interpessoal entre os primeiros cristãos. Eles se amavam, eles se ajudavam, eles tinham uma amizade verdadeira. Pergunta 3, como o batismo era visto na igreja de Jerusalém? Então o batismo nas águas era considerado uma ordenança de Jesus e um dos principais símbolos da fé cristã. Então o batismo nas águas da pessoa entendia que era Jesus, principalmente naquele dia de Pentecostes. Vamos entender o segundo, quando eles confrontam Pedro, né, se compungiram, o que nós devemos fazer? Pedro falou: em nome de Jesus, pelo poder de Jesus, sejam batizados nas águas. Então significa o quê? Que eles já eram judeus, então aquele povo não tinha um vício, aquele povo não tinha alguma coisa que nós precisávamos esperar ser liberto para ser batizado nas águas. Aquele povo já estava na lei judaica, já eram judeus, já era daquela religião. Então agora que eles entendem que Jesus é o Messias, estão prontos para ser batizados. Pergunta número 4. O que Donald Gee diz a respeito da ceia do Senhor? Ele afirmou que quando a tomamos de maneira correta e com reverência, leva a igreja ao próprio coração de sua fé, ao centro do evangelho e ao objetivo supremo do amor de Deus. Então a Santa Ceia é algo maravilhoso e importantíssimo. Pergunta 5. O que a igreja pode fazer para se tornar relevante? Necessariamente ela deve ser acolhedora. Então a igreja ela tem que trazer o povo até Jesus. Ela tem que ser uma porta aonde não se encontra dificuldade para que a pessoa entre, ouça a palavra, né, e receba as orientações da parte de Deus. Então que o Senhor Jesus Cristo abençoe você e sua família e até a próxima aula.